meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje é novamente uma indicação das inscritas Lady Brígida de York e Lady Ashe, 1919. Desde já agradeço por sua indicação, minhas queridas. E você, meu querido apaixonado por história, também pode indicar temas para futuros vídeos do canal aí nos comentários. No dia 10 de novembro de 1480, 5 anos antes de Henrique Tudor vencer a Batalha de Bosworth Field e se tornar o rei Henrique VII da Inglaterra, Elizabeth Woodville deu à luz a sua última filha, Brígida de York. A pequena princesa foi batizada na capela do Palácio de Eton, onde seus futuros sobrinhos, Henrique VIII, Maria e Margarida Tudor, iriam crescer. No ano de 1483, o rei Eduardo IV morreu repentinamente e seu irmão Ricardo, Duque de Gloucester, foi eleito Lorde Protetor de Eduardo V, irmão de Brígida, pois o herdeiro do trono estava com 12 anos, sendo considerado menor de idade para governar. Ricardo aproveitou a oportunidade para tomar o poder e se tornar rei, com o apoio de sua mãe, Cecília Neville, afirmando que os filhos de Elizabeth e Eduardo IV eram ilegítimos, pois o falecido rei, antes de se casar com Elizabeth, teria noivado formalmente com Leonor Bulkley. No dia 25 de junho de 1483, o casamento de Elizabeth e Eduardo IV foi oficialmente anulado e todos os seus filhos com Eduardo IV foram declarados ilegítimos. Ricardo conseguiu tomar o trono e em seguida aprisionou Eduardo V e seu irmão caçula na Torre de Londres. Temendo por sua segurança, Elizabeth e suas filhas se refugiaram na abadia de Westminster. No dia 26 de julho de 1483, Ricardo foi coroado com grande pompa, se tornando Ricardo III. Em 1484, Elizabeth Woodville concordou que suas filhas, Isabel, Cecília, Ana, Catarina e Brígida, fossem para a corte de Ricardo III. O rei prometeu que as jovens não seriam presas e queria casá-las com cavaleiros bem-nascidos. Elizabeth Woodville não esqueceu da traição de Ricardo III e, para derrotá-lo, ela uniu-se a Margaret Beaufort, mãe de Henrique de Richmond, numa conspiração para derrotar o inimigo. Mas antes de firmar qualquer compromisso, em agosto de 1485, Ricardo III foi morto na Batalha de Bosworth Field e Henrique de Richmond se proclamou o rei da Inglaterra. O plano de Elizabeth e Margaret deu certo e, para fortalecer sua aliança, foi organizado o casamento de Isabel de York, filha de Elizabeth e Eduardo IV, com Henrique, o futuro Henrique VII, pondo assim um fim na Guerra das Duas Rosas. Com o casamento dos jovens, nasceu a dinastia Tudor, que durou 118 anos no poder. Brígida, ao invés de se casar com algum aristocrata da nova dinastia Tudor, se tornou freira. Há 4 teorias que explicam os possíveis motivos para o ingresso da jovem na vida religiosa. A primeira teoria explica que Brígida era muito religiosa desde criança e sempre quis se tornar freira. A segunda teoria diz que quando Brígida era criança, tinha uma saúde frágil, adoecendo várias vezes. Seus pais, preocupados com a menina, rezavam constantemente e até prometeram que, se a saúde da menina fosse restituída, ela seguiria a vida religiosa. A terceira teoria seria que Brígida tinha uma deficiência, o que descartaria a realização de um casamento e, com isso, a continuação de sua descendência. A quarta teoria explica que Brígida foi obrigada pelo rei Henrique VII a viver uma vida enclausurada no convento, pois acreditava que ela estava conspirando contra ele. Contudo, nenhuma dessas teorias tem uma fonte histórica confiável que as confirme.
Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. No ano de 1486, Brígida ingressou no convento de Dartford, em Kent, na Inglaterra, onde se tornou uma monja dominicana. O convento em que Brígida residia era considerado um dos 10 mais ricos e maiores conventos da Inglaterra, mas tinha como lema uma vida de pobreza rigorosa, castidade, caridade e obediência. No ano de 1492, Brígida saiu do convento para participar do funeral de sua mãe e lá encontrou suas irmãs Catarina e Ana. Isabel de York não estava presente na cerimônia fúnebre, pois estava em estado avançado de gravidez. Mesmo vivendo enclausurada num convento, Brígida manteve contato por meio de cartas com sua irmã, a rainha consorte Isabel de York, que enviou 2 vezes a quantia de 66 shillings e 8 pences para pagar as despesas de sua irmã mais nova no convento. As grandes despesas de Brígida, pagas por Isabel de York, podem ser explicadas por uma teoria um tanto inusitada. A teoria explica que Brígida teria tido uma filha ilegítima em segredo, chamada Agnes, no ano de 1498, quando Brígida tinha 18 anos. Naquela época, se uma mulher solteira engravidasse, já era mal visto. Imagine uma freira grávida. Seria, obviamente, um grande escândalo, ainda mais se uma freira fosse a irmã da rainha. Isso poderia abalar a dinastia Tudor, que estava sendo consolidada. Então a filha de Brígida deveria ser mantida em segredo a todo custo. Não existe nenhum documento que comprove o nascimento de uma criança no convento de Dartford em 1498. Contudo, essa teoria afirma que a criança vivia em uma ala do priorado e que as despesas eram pagas por sua tia, a rainha Isabel. Mas, como eu já disse, não há uma fonte concreta que comprove essa teoria. O fato é que Brígida de York não viveu o suficiente para ver a dissolução dos mosteiros católicos e nem do priorado durante a reforma religiosa iniciada pelo seu sobrinho, o rei Henrique VIII, pois acredita-se que Brígida morreu por volta de 1517 e foi sepultada no convento de Dartford. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!